Queridos, voltamos aqui, Padre Célio, estamos chegando o dia de finado, né? Verdade. O que nós devemos fazer nesse dia? Tem pessoas que têm trauma do dia de finados também, não gostam de ir no cemitério. E eu já gosto de ir no cemitério no dia de finado. Eu gosto bastante. Chupar melancia, tomar sorvete, ó. Uma garapa. Não, isso também é bom, Lita, mas primeira coisa é ir lá no cemitério rezar pelos mortos. Sem dúvida. Rezar pelos mortos, pelas pessoas queridas. É claro que a gente está lá mesmo, tem um sorvete gostoso. Sim, né? é bom. Quando eu era criança, eu acho que eu ia no cemitério só para tomar sorvete. O Chiquinho, imagina, né? Nossa Senhora! O Chiquinho deve ser só sorvete. Mas nós temos que ter essa consciência. Olha, a primeira coisa é ir lá para rezar pelos mortos. E é interessante, Lita, que acho que tem muita gente que fica na dúvida, será que é lícito, será que é certo rezar pelos mortos? Será que devemos? O Padre Célio vai explicar. Eu gosto muito sempre de ir à Palavra de Deus. Vamos ouvir o que a Palavra de Deus tem a dizer. Nós estamos aqui com a Bíblia, no livro do 2º Macabeus. 2º Macabeus, capítulo 12, no versículo 32, conta a história que o povo judeu, eles tiveram um grande combate com o inimigo deles. Você pode ler depois. Começa no versículo 32, 2º Macabeus, capítulo 12. É fácil de se lembrar, que é só lembrar dos 12 apóstolos. Eles tiveram uma grande luta, aquele tempo tinha muitas guerras, e morreram alguns judeus. Eu vou contar para vocês aqui, olha. Começaram a luta e alguns judeus caíram mortos. Tá vendo só? Aí depois, para não ler toda a passagem da Bíblia aqui, lá no versículo 39 diz assim: no dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas Macabeu, Judas é o personagem aqui do livro de Macabeus, os homens de Judas foram recolher os corpos daqueles que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes. Olha aí, Lita, tá vendo só? Você já vai percebendo, ó, a fim de sepultar... Exato, lá já tinha um ritual também de sepultar junto com os parentes. Morreram na batalha, foram lá recolher para sepultar junto com os parentes. Mas ainda não chegamos na parte que nós estamos querendo. Mas vamos lá, olha. Aqui, olha, então eles foram recolher a fim de sepultar junto com os parentes nos túmulos de seus antepassados. Aí aconteceu uma coisa interessante. Esses homens judeus que tinham morrido nessas batalhas, como eles estavam numa guerra ali, e quando a pessoa está na guerra, é como a gente, por exemplo, quando diante de uma tempestade, às vezes a gente se agarra tudo quanto é santo, não é? Exato. Começa a implorar, começa a pedir. O vento que deu essa semana, por exemplo, teve gente rezando. Então, quando a pessoa está num momento assim, a pessoa fica aflita. E o que eles fizeram? Os homens que estavam na guerra, olha aqui, você vai entender agora. Os que foram enterrar esses que tinham morrido na guerra, aqueles que foram enterrar encontraram por debaixo das roupas de cada um dos mortos, objetos consagrados aos ídolos de Jâmia e coisas proibidas aos judeus. Aí às vezes a gente fica se perguntando, mas por que eles eram judeus, eram pessoas que tinham fé, por que então que encontraram esses objetos profanos, vamos dizer assim, nas roupas deles? Nós temos que entender a situação, o medo que eles estavam vivendo ali. Erraram, não deviam ter cometido esse erro, deviam ter se agarrado em Deus. Sim. Mas às vezes a pessoa num momento de medo, eu vou falar uma coisa agora. Tem muita gente que fala assim, padre, eu passei por um momento difícil na minha vida, meu filho, minha filha não estava muito bem, eu levei numa benzedeira. Exatamente. Não é assim que acontece? Bastante. O momento de estar errado, está errado. Eu fui ler a sorte para ver o que vai ser o meu futuro. E depois se arrepende. Mas aí a gente entende por que a pessoa fez isso. Exato. Então eles fizeram isso no momento de desespero. Quando os judeus encontraram esses objetos debaixo das roupas deles, e sabendo que isso era errado, era contra a lei de Deus, o que acontece? Olha, eles puseram-se em oração. Olha que interessante. Puseram-se em oração, suplicando que o pecado cometido por eles, por aqueles judeus que na hora do desespero se apegaram a ídolos, suplicando então, olha, puseram-se em oração, suplicando que o pecado cometido fosse totalmente cancelado. O nobre Judas, então, ele foi pedir para o povo que ficasse em oração, que vigiasse. Então, eles chegaram a fazer, até mesmo, Lito, uma coleta individual, que naquela época tinha-se o costume de fazer coletas e ofertar o dinheiro no templo como sacrifício. E eles fizeram uma coleta, olha, reuniram 2.000 moedas de prata e mandaram a Jerusalém.
a fim de que fosse oferecido um sacrifício pelo pecado daqueles que morreram. Ele agiu assim, Judas Macabeu, o líder, diz a palavra de Deus, olha, ele agiu assim, isso aqui já está lá no versículo 43 do capítulo 12 de 2 Macabeus, diz assim, ele agiu assim, fazendo essa coleta, oferecendo sacrifício por aqueles que tinham morrido, rezando, por quê? Ele agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Agora eu quero que você preste muita atenção aqui, olha, se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Mas, considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso, mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado. Olha que bonito. Tá vendo? Você viu como que a palavra de Deus ensina? Muito bonito. Então é lícito ou não é lícito rezar pelos mortos? Ao mesmo tempo, o Padre Célio foi contando para nós a história, eu tenho certeza que todo mundo foi idealizando ali esse fato. Então, é lícito. É a palavra de Deus que nos convida. Se você tem dúvida ainda, 2 Macabeus, capítulo 12, a partir do versículo 32. Exato, é aí, ó, tá vendo? O dia de finados está chegando. Nós vamos para o intervalo, Padre. Daqui a pouco nós vamos falar mais ainda do dia de finados, a importância também de acender ali uma vela, de lavar o túmulo, deixar tudo bonitinho. Nós vamos falar daqui a pouco. Fique aí ligado.